Igual a gente estava falando antes, e você tem que ter ou um apoio familiar ou um apoio, né, de empresas. Então, voltando para trás, o que me deu muita força é que, tipo assim, eu passei uma época onde eu fiquei sem correr, eu não tinha dinheiro para correr. Então, tipo assim, isso me fortaleceu muito psicologicamente, pressão, porque, arrumei a corrida para correr, eu preciso ganhar. Se não ganhar, talvez eu não tenha a próxima corrida. Mas então aí você ficou um tempo sem correr e você não tinha o que fazer, porque não dava nem para treinar, então. Dava, só que aí, tipo assim, eu corria de kart numa equipe, né, que não custava nada, o motor era alguém que me dava o motor para eu usar, o chassi eu conseguia de graça porque o cara conhecia meu pai, então eu corria dessa maneira. Aí, né, eu precisei ir para a Fórmula Chevrolet, que era o meu primeiro campeonato de carro. O primeiro ano eu não corri, porque eu corri só metade do campeonato, porque eu não tinha dinheiro para fazer as primeiras corridas. Sério? E aí eu comecei assim, aí eu peguei uma equipe que não era uma equipe vencedora, uma equipe que arrumou um patrocínio, eu até falo, né, até hoje, do Hospital São Luís, que me ajudou muito lá atrás. E eu comecei, fiz metade do campeonato, cheguei em quinto no campeonato, o ano seguinte eu fiz o campeonato inteiro e fui campeão. Fazendo metade do campeonato, chegou em quinto? E aí o ano seguinte eu corri o campeonato inteiro e fui campeão brasileiro. Chamava Chevrolet. Cara, e aí depois você virou campeão brasileiro. Aí, beleza. Agora tem que ir pra Europa. Aí eu não tinha grana pra ir pra Europa. Eu consegui... Tô falando rápido, assim, pra não... Né? Mas até antes de você continuar... Porque uma coisa tem pressa não, filho. Tem pressa não. Mas esse convite pra ir pra Europa, você ganhou. No que você ganhou... Aí as pessoas começaram a olhar e falaram, pô, esse Felipe aí é promissor. No Brasil, né? Mas na Europa eu não era ninguém, né? Mas aí te convidaram pra ir? Não, aí eu fui atrás de arrumar um campeonato, né? Que era a próxima fase, depois do campeonato de Fórmula Chevrolet que eu corri aqui. Era a próxima fase, que era ir pra Europa. Era um campeonato, na época, que chamava Fórmula Renault. E aí eu fui atrás. Primeiro, todo mundo aqui no Brasil falava, se você não for pra Inglaterra, você não vai chegar na Fórmula 1 nunca. Então você tem que ir pra Inglaterra. Só que a Inglaterra era muito cara, eu não consegui ir pra Inglaterra. Aí eu fui pra Itália. Aí eu comecei a ir atrás de algumas equipes na Itália. E eu tinha... o campeonato custava 160 mil euros pra fazer o campeonato inteiro. Ficou mais caro agora, igual a gente tava falando aqui. O kart custa 300, né? Aí eu fui atrás de algumas equipes. E tinha uma equipe que aceitava eu fazer o campeonato inteiro por 160 mil euros, mas era uma equipe muito ruim. Aí fui atrás de algumas equipes melhores e chamou uma equipe que não era a que venceu o campeonato e tal, mas era uma equipe competitiva que ele me aceitava eu entrar para fazer 6 corridas só do campeonato italiano com esse valor de 100 mil e tentar arrumar a diferença para acabar o campeonato, né? Para fazer. E ele me dava isso era o campeonato italiano de Fórmula Renault, e ele me dava duas etapas do europeu, que era no mesmo final de semana do italiano. Então, esse era o meu acordo. E aí eu falei, tá bom, agora eu preciso arrumar uma grana para eu viver lá fora. E meu pai falou assim, eu te ajudo um pouquinho, mas eu tinha um carro, eu tinha 18 anos, eu tinha um carro que meu pai tinha me dado, que era um Astra 2.0. E aí ele falou assim, só que você vai ter que vender o carro e viver com o dinheiro do carro. Eu falei, tá bom, vamos vender o carro. Aí eu vendi o carro e vivia, né? E me ajudou para eu custear a minha vida, né? Lá fora. Então foi assim. E aí esse foi talvez um ano mais importante da minha carreira. Porque eu cheguei lá assim, comecei a fazer os treinos, recorde da pista, fui campeão italiano e campeão europeu. No meu primeiro ano na Europa. Na Fórmula? Fórmula Renault. Chamava. Aí, logicamente, chegou um menino do nada no Brasil, não era conhecido e ganhou 2 campeonatos no mesmo ano. Isso foi realmente algo que trouxe o interesse de várias equipes de Fórmula 1 em cima de mim. Então, quer dizer, depois, lógico, teve a minha carreira, teve tudo aquilo que aconteceu, só que talvez foi um momento mais importante onde eu consegui, né, tipo, chegar e mostrar o talento que eu tinha. Mas uma pergunta, porque assim, pelo que eu tô entendendo, primeiro você tem que custear o seu passe para você correr, para você tentar ganhar um prêmio. Qual que é esse prêmio? Por exemplo, nessa que você ganhou, você era 106 mil euros, e para qual era o potencial de ganho se você ganhasse primeiro lugar em tudo? Tinha isso ou era realmente ou só prestígio? Era assim, pô, se eu ganhar eu vou ir subindo aqui, né? É isso. Normalmente o ganho, por exemplo, na Fórmula Renault ainda era um campeonato que tinha uma montadora por trás, então o campeão ganhava um carro do campeonato italiano, que era um Renault Clio Sport, sei lá.
E no campeonato europeu também, o campeão ganhava um carro, que era um Renault, Laguna, Então, também Sport. Então o prêmio que não hoje pagava. você Mas ganha normalmente corrida, não você ganha ganha um nada, Renault normalmente você ganha um Clio, troféu, irmão. cara. Nossa. Então, eu achava... E outra, eu ganhei o carro, eu fiquei devendo dinheiro pra equipe, o carro foi pra pagar a equipe, eu não fiquei com o carro. Eu ganhei o carro, Então, que eu porque eu não achava adiantou nada, era a dívida no final, entendeu? que você bancava tudo cara, sabe, tipo assim, pô... Ganhar um prêmiozinho ali, né? Isso, não, nem um prêmiozinho, eu pensei que era, sei lá, o cara, era tudo isso pra ganhar 1 milhão de euros, Mas, sei lá, hoje, sabe? mas não tem prêmio. Não é tem um troféu, prêmio, é um e você troféu. subir de categoria ou faz mais um ano que não foi bem, entendeu? Meu Deus. Caraca, é realmente... É uma coisa meio que, tipo assim... Tudo isso pra chegar na Fórmula 1. Fazer um Tudo paralelo isso pra aqui você- com talvez categorias de base, se a gente tivesse indo pro futebol. Pô, o cara vai jogando algumas categorias, de repente, esse cara não ganha nada, Ajuda até, de custo, mas sabe? ele vai ganhando esse prestígio, esse olhar da Sim, galera sim. pra É entrar num basicamente time isso. grande. Exatamente. É você ir subindo o degrau. Mas você Caramba. mencionou que todo mundo no Brasil falava que se você não fosse pra Inglaterra, não dava pra ir pra Fórmula 1. Então, desde o começo, você já tinha na cabeça que você queria correr na Fórmula 1? Sim. Não. Criança não, mas aí nesse momento Nesse sim. momento, sim. Lógico. Adolescente, 18 anos, já era o foco total. Já, a Fórmula 1 era o É foco porque total. isso daí, um paralelo na nossa vida aqui, isso é muito importante. É. Você tem uma visão, cara, de qual que é o endgame, qual jogo que Sim. você quer jogar, onde você quer chegar. Porque aí, se você, imagina, você tá aqui no ponto A. Se você tem um ponto B, todas as decisões que você vai tomar, é isso, aquilo, todas as decisões são para te trazer até aqui. Sim. Se você não sabe qual que é o seu até aqui, cara, como que você vai tomar decisões? Qualquer decisão Sim. serve, né? Como Eu que você acho- vai fazer um sacrifício, né, de passar um ano quase Sim. sem dinheiro e tal, se você não sabe que é aqui que você quer chegar? Sim, Aí e eu você acho não vai que conseguir. E eu acho que hoje em dia é muito mais difícil porque são muitas possibilidades, né, cara? É muita coisa, é um mar de... E eu acho que isso deixa muita gente confuso, cara. Aí o cara fica pelo caminho, Ah. o tempo vai passando. Não, eu vi até vocês, né, fazendo uma publicidade de um patrocinador de vocês, da marca de vocês. Pô, isso é algo que eu aprendi desde então, o quanto, né, representa uma empresa, um patrocínio te apoiar, né, e confiar no seu talento, confiar. Então, pô, eu sempre tenho muito respeito pelas empresas que fizeram parte, né, da minha carreira, que me ajudaram em momentos difíceis também e que fazem até hoje patrocinadores e empresas que fazem parte, né? Você falou que o São Luís te ajudou lá no comecinho, né? Teve alguma outra empresa assim, que te ajudou num momento que foi muito crítico da sua... Acho que trajetória? todas, né? Tinha o São Luís, aí meu pai tinha um amigo que era dono de uma escola, chamava Colégio Campos Sales, e também me ajudou. Tinha várias situações, né? Como essa, de um amigo que tinha uma empresa de ônibus, né? Vale do Sol Entendi. Turismo. Aí, então, no final, todos, não tem um mais especial do que outros, né? E sim, para você conseguir chegar lá, você tem que ter muitos apoios e muitas possibilidades, né? Para E dar aí, certo. aí você ganhou a Copa Renault. Sim. E aí, Fórmula Fórmula Renault, Renault, né? E aí de lá você recebeu o convite para ir para Fórmula 1 já ou não? Aí de lá eu fui contratado para uma equipe de Fórmula 3000. O que era a Fórmula 3000? Hoje em dia o campeonato é tipo Fórmula 4 é a primeira categoria, Fórmula 3 é a segunda categoria, Fórmula 2 é a terceira e última categoria e Fórmula 1 Nossa, eu nem é sabia a que principal. existia. Eu não sabia também. Eu não Mas sabia. naquela época era outros nomes, né, de categoria. Então a Fórmula 3000 naquela época era como a Fórmula 2 hoje. Entendi. Entendeu? Aí eu fui contratado para correr na Fórmula 3000 por uma equipe que arrumou um investidor, um patrocínio e tal. E aí eu corri o ano inteiro e fui campeão da Fórmula Mas aí 3000. já tinha um salário, porque você foi contratado. Salário não, mas tinha eu não pagava para correr. Entendi. né? Caramba, que cara. difícil, né, cara? Tipo assim, ele já tava feliz porque ele não tinha custo, pelo menos, né? É, E Corria, tinha... Quantos anos? Não, digo, quantos anos você tinha nessa época? 19. Sozinho 19 na anos. Europa, Eu cheguei na Europa, eu tinha 18, eu corri de Fórmula Renault, 19 Fórmula 3000, mas sozinho nessa época, sem Sozinho. família, sem nada. sem família, sem nada, morando sozinho. E aí você correu de Fórmula 3000 Fórmula e 3000. ganhou. E ganhei o campeonato europeu de Fórmula 3000, e aí fui contratado no final do ano, na Fórmula 3000, eu fiz um acordo com a Ferrari, e fiz meu primeiro treino de Fórmula 1 no final de 2001, e aí, em 2002, eu fui contratado pela Sauber, que usava motor Ferrari, para começar a minha carreira na Fórmula 1. Aí não é possível, Thiago. O cara foi contratado na Fórmula 1, pela Ferrari. Não é possível que não tenha dinheiro
no jogo. Cara, Qual- então, cara, eu tô Qual o pensando contrato da Fórmula 1 que foi o O primeiro meu ano? primeiro ano, eu não ganhava salário, eu ganhava dinheiro por pontos. Ah, tá bom, beleza, calma. Entendi. Mas Tinha tem que fazer variável ponto, né? ali. E Por marcava, performance. Performance. Era por Era performance. É tipo time de velho. Time, velho, bateu, vendeu, Bateu, E bateu. naquela Bateu. época marcava pontos só os 6 primeiros. Hoje em dia é os 10, né? Primeiros. Naquela época marcava só os 6 primeiros. Seu primeiro ano você ganhou quanto? Eu fiz 4 pontos. Eu acho uma Ganhei. mamata agora. 200 Uns 10, mil. né, meu? 50 Muita mil massa, dólares. né? 50 mil. 50 mil. Ah, mas tá bom. Tá bom, tá Ah. bom. Tá bom, não Pra- pagava pra- pra mas correr. assim, tudo- já- para não pagar Mas no fora. final o custo era alto, É. morava na Suíça. Nossa! Cara. Ganhava em dólar, gastava em franco. Gastei mais do que eu ganhei, com certeza. É, um reloginho ali. Um reloginho, cara. A gente usa Três Corações já há uns 3, 4 anos aí. Nossa, e muito os tempo. empresários que quiserem, né, é só clicar aqui no link da descrição. Exato. Você é um empresário, você tem uma empresa, você quer que a sua empresa consuma Três Corações, porque aqui os nossos funcionários consomem, eu consumo, os nossos sócios consomem, os nossos colaboradores consomem, os nossos visitantes consomem. Se você também quiser esse padrão de qualidade na sua empresa, a gente vai deixar um link aqui E, ó, para você não sei clicar. se